Como é que é, meus shoulders? Cá tem mais um, então vamos ter calma, não é? Saber que a primeira parte da minha crise de identidade dos 25 anos é não saber como é que é suposto eu começar as minhas vídeos no YouTube. Por isso, é que é, pessoal! Oi, babes! What's poppin'? Antes de mais, estamos na câmara de vlogs. Queria que fosse uma cena muito... tocato lá. Vão ouvir provavelmente barulhos de autocarro ou de cenas, porque estamos mesmo ao lado da janela aqui no estúdio. Só que eu queria muito gravar neste spotzinho, que acho que está muito lindo. E portanto, enfim, bear with me. Isto hoje é para a gente ficar aqui a bater um papo. Caso já tenhas passado por uma crise dos 25 anos ou de quarta idade, caso para lá caminhos, caso já tenhas passado esta fase e graças a Deus tenhas-te livrado, vamos ter aqui um papo. Vai lavar a louça, mulher, vai arrumar as coisas. Mete-te a fazer as coisas da contabilidade, estuda um bocadinho e fica aqui a ouvir. Nem precisas olhar para mim, na verdade. Isto pode ser como se fosse um podcast. Quem quiser olhar, também olhe que uma gaja maquilha-se também, né? Também convém, apreciei. Quarter life crisis. What it is and how to handle it. Este artigo tinha-me dado direito há uns tempos. Pode dar para vocês, vou deixar aqui embaixo. Portanto, eu vou tentar fazer uma tradução, porque o site está em inglês, vou tentar fazer aqui uma tradução real time com vocês, mas basicamente, provavelmente vocês já ouviram falar da crise de meia-idade, que é a crise normalmente que nos afeta assim aos 50 anos, e toda a angústia emocional que comes with it, que vem com ela. No entanto, nós estamos longe dos nossos 40. Infelizmente, as quarter life crises, ou crises do quarto de idade, são demasiado comuns, e muitos jovens têm alguns problemas e questionam-se sobre a direção da carreira deles, dos relacionamentos e da vida em geral, de qual é que é o propósito. E esse que eles dizem assim, take a deep breath. Todos juntos, já demos? Pronto. Este artigo, para além de definir a crise de meia-idade, também vos explica como é que você... Ai, não é de meia-idade. A crise de quarto de idade também vos explica como é que podem ultrapassá-la. Se calhar tinha sido útil eu ir ao Google enquanto isto não estava a acontecer e não só agora. Mas pronto. Caso esteja a passar por isso, eu vou deixar aqui o link abaixo. Ou então just Google it e encontra o que vocês quiserem. Enfim, a crise dos 25 anos, crise de quarto de idade, whatever, como vocês lhe quiserem chamar, que não tem propriamente a acontecer ali nos 25 anos especificamente, mas que acaba por acontecer assim, aqui nos nossos 20 anos, na casa dos 20. A mim calha-me ali spot on nos 25. Talvez até tenha começado um bocadinho antes, mas os 25 foi... Que eu acho que isto até pode ser muito mais comum, mais naquela fase que antes dos 25, quando a malta tipo, que foi para a faculdade acaba o curso. E é aquela transição de agora já não estou a estudar e agora tenho que trabalhar e a minha vida vai mudar toda e não sei bem como é que me encaixo aqui, quem é que eu sou, o que é que eu faço e qual é que eu quero fazer. Portanto, eu passei essa parte um bocadinho à frente e tive essa sorte, porque quando eu, pronto, tenho que fazer aqui um bocadinho backstory para quem não me segue desde essa altura. Eu comecei o canal quando estava no, acho que segundo ano da faculdade. Sim, acho que era o segundo ano. E nessa altura, isto não, o YouTube não era uma profissão, não era... Nem acho que, sinceramente, acho que haviam alguns bloggers que já ganhavam dinheiro com isto, mas de YouTube a gente pensava, alguma vez na vida, uma vez na vida eu achei sequer que ia ter amigas do YouTube. Quanto mais, tipo, fazer vida disto. Impensável na minha cabeça. Comecei como um hobby, tudo chill. À medida que eu fui, tipo, avançando no meu curso, o mercado digital também foi desenvolvendo e eu também fui criando cada vez mais conteúdo e vocês gostaram da minha fronha e da minha companhia. Na altura eu já ganhava assim um dinheirinho e eu pensei, pronto, olhem, vou-me atirar a isto, vou fazer a cena do YouTube, portanto não tive aquela cena do e agora? Agora não sei para onde é que eu vou procurar trabalho, tipo, essa cena, essa mudança eu não senti porque eu fui construindo o YouTube enquanto eu ainda estava na faculdade, portanto meio que quando eu acabei a faculdade até foi um alívio, porque eu queria mesmo era tipo conseguir dedicar-me às redes sociais e a fazer vídeos e a tirar fotos e todo este mundo exclusivo e não ter que dividir-me entre a faculdade e isso. Portanto, não tive esse choque aí. Entretanto, eu acho que o que aconteceu foi que eu criei uma carreira sem me aperceber e às tantas consegui uma data de coisas que eu nem nunca tinha muito bem sonhado porque não era sequer uma possibilidade, percebem? Portanto, para mim, tudo aquilo que eu consegui foi além de um sonho, que eu nem consegui sonhar com aquilo. Portanto, eu cheguei aos meus 24 anos e estava do tipo, ok, e agora o que é que eu faço? Grandes campanhas que eu nunca sonhei sequer que iriam existir para influencers, nem as influencers achavam que iam existir, malta, só para vocês perceberem. Eu consegui, grandes marcas querem trabalhar comigo, fora disso tenho tipo uma data de pessoas que era o que mais me chocava e até hoje choca, que gostam mesmo bué de mim.
da minha família, como se me conhecessem, literalmente como se os conhecessem. Eu consegui isto tudo só com 24 anos. Cheguei ali a uma altura que pronto, ok, agora o que é que eu faço? Ou seja, eu estava basicamente um bocadinho sem perceber qual é que era o rumo que eu queria dar à minha vida profissional. De resto, até estava tudo meio ok. Às tantas, quando eu fui morar para o Brasil, eu psicologicamente não estava bem, não fiquei bem. Infelizmente, isso acabou por se espelhar muito na minha relação com o Vini e nós acabámos, depois, passado ainda mais de 6 meses de nós termos regressado, acabámos. E a minha família, nisto entretanto, também houve, bué da gente teve problemas de saúde, a minha avó estava mal. Olhem, foi toda uma cena que foi, eu fui de ter uma mini dúvida existencial lá ainda com 24 anos, para quando voltei em janeiro ter esta crise existencial no que toca à minha profissão, não saber muito bem quem é que eu era, aquilo que eu queria, porque psicologicamente não estava estável, a minha relação estava também quase a acabar, as coisas já não estavam fixes entre nós e a minha família estava tudo tipo desorganizado no que toca, felizmente, só à saúde, pá, mas que no fundo é uma pessoa sem saúde não tem nada. Portanto, eu fiquei ali numa cena que foi, parece que tudo está mal, parece que tudo é horrível, já tudo era um problema, já tudo era mau, já tudo era um drama. O que é que ele é? Uma pandemia. Eu e todos nós. Portanto, ainda tive mais tempo a ficar parada em casa a pensar em todas estas coisas. E ainda adicionando, acho que algo que quase toda a gente sentiu, que foi como é que isto vai ser, então como é que vai ser daqui para a frente? Fosse a saúde pública e como é que nós íamos conseguir voltar ao nosso dia-a-dia, fosse as saudades da minha família, das nossas famílias, porque todos passámos por isto, fosse a questão também financeira de será que vai haver uma crise, como é que vão ser as coisas, vou manter o meu trabalho, como é que vai ficar os meus rendimentos, portanto, toda a gente eu acho que teve um bocadinho uma crise, fosse de identidade, fosse do que fosse, durante a quarentena. Eu já estava aqui a marinar uma crise dos 25 anos, eu acho que a pandemia então mandou-me ao chão de uma maneira que eu estatelei-me, eu esbardalhei-me, eu caí de boca, eu parti-me toda. Conclusão, isto combinou-se aqui uma coisa tão grande que até às vezes as coisas já mais simples tornavam-se um problema na minha cabeça. Isto tornou-se muito mais do que só uma crise de identidade. Eu sinto que num buraco, que tipo à minha volta estavam todos estes problemas que eu já vos falei, e eu olhava lá para cima, estava no fundo de um poço, e eu olhava lá para cima e parecia tipo tão longe que eu já só via a luz, era só assim um pontinho, bué da pequenino, e que eu já não ia sair daquele buraco mais. Era honestamente o que eu sentia. Eu acho que nunca mais, eu acho que nunca mais vou voltar a ser quem eu fui, que sabe o que é que quer, que vai, que luta, que mesmo quando tem medo vai, arrisca e que se lixe. Estão a ver? Eu sempre fui assim, do tipo, eu tenho os meus sonhos, eu vou e se eu bater com a cara, olhem que se lixe, mas eu tentei. Eu agora nem tentar, eu queria, eu definhei, eu literalmente deixei-me definhar. E às tantas nem sequer estava a perceber, naquele momento, que isto era a crise do quarto de idade. Portanto, se tiverem algum de vocês desse lado que se está, se calhar, a relacionar aqui com algumas coisas, muito provavelmente é isso que estás a sentir. E eu não conseguia entender. Tanto que eu acho que mesmo as pessoas à minha volta tentavam, ou queriam-me tentar ajudar, mas não percebiam bem como, nem percebiam o que é que estava a passar comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito de verbalizar as coisas que eu sinto e quando eu estou mal eu digo e pronto, nunca fui uma pessoa de não partilhar essas coisas. Mas, no entanto, desta vez eu sinto que eu comecei tipo a falar comigo própria só, a pensar demasiado nas coisas. Eu hoje vi um stories que é totalmente isto. Eu estava a fazer overthinking do meu overthinking e isto já estava neste patamar de coisa. E quando eu comecei a falar com outras pessoas e a perceber que algumas coisas que eu sentia e a forma como eu me sentia em geral não era só a mim que estava a acontecer, eu tipo... Bro, eu não estou a acreditar. Promete que... Tipo, there's a way que eu vou voltar a ser quem eu sou. Ai, eu dou-me um alento. Não saí lá do buraco, mas já subi para aí uns 7 andares. Já o poço já ficou menos fundo. Ok, eu vou voltar a ser eu própria, as coisas vão mudar. Já fiquei mais entusiasmada. Acho que foi aí que eu olhei-me ao espelho e percebi, ok, está-se a passar qualquer cena e tu não podes só continuar a deixar-te, porque era isso, eu deixava-me ficar naquele buraco, como se quase eu merecesse
Eu própria quase que me auto-infligi este sofrimento, tipo, tu quase que mereces estar assim, fica assim. Porque na minha cabeça tudo vinha do erro que eu cometi, porque eu acreditava mesmo que ter ido para o Brasil tinha sido um grande erro. Hoje em dia eu não vejo as coisas assim. E isso também tem muito a ver com o que eu vos vou explicar da forma como eu ultrapassei isto tudo. Mas eu via essa parte do Brasil como um erro e era quase como uma penitência do tipo, não, tu mereces estar assim porque tu cometeste um erro tão grave que tu tens que aprender para nunca mais cometeres um erro assim tão crasso. E deixava-me definhar ali e ficar neste ciclo vicioso onde, como a tua perspectiva das coisas já é tão horrível, tudo o que te acontece na vida parece que é uma cena que adiciona a outra, adiciona a outra, adiciona a outra. Disto na verdade estamos a subir, mas na verdade o que eu sentia era que eu estava a descer cada vez o coisa lá mais para baixo. Portanto, quando eu me apercebi, ok, está a haver aqui um mecanismo de literalmente autodestruição, eu percebi, ok, eu tenho que realmente fazer alguma coisa para ultrapassar isto. E pensei, quando eu tive momentos menos bons e mais traumáticos na minha vida, como é que eu sempre ultrapassei isso? Foi literalmente os cliques, que eu acho que já falei disto bué de vezes. Que é quando tu olhas para uma coisa e consegues ressignificá-la. Ou seja, como esta coisa do Brasil. Eu olhei para o Brasil como um grande erro, porque achava que ia conseguir exercer o meu trabalho da mesma forma que eu fazia aqui, lá, e não consegui, porque financeiramente foi um rombo do caraças e a seguir vindo a pandemia também não consegui, tipo, dar a volta, porque toda a gente sentiu, obviamente, toda a gente retraiu, as marcas também retraíram, eu também não estava a fazer vídeos para o YouTube, portanto monetização e AdSense, essa culpa é só minha, também não estava a entrar. Enfim, eram coisas negativas e que efetivamente não foram o melhor que eu trouxe do Brasil, eram o foco que eu tinha nessa situação. Quando eu comecei a pensar do tipo, o que é que tu tiraste de bom do Brasil? As pessoas incríveis que eu conheci lá, o facto de eu ter tido 6 meses antes da pandemia, de tipo verão, plena liberdade, estar no meio da natureza, pá, tanta coisa boa que eu tirei dali, que eu nem sequer me lembrava. Porque para mim tudo se baseava naquela má decisão que eu tinha tomado. E também eu percebi, eu tinha-me numa conta tão alta do tipo que eu não podia falhar, que eu não podia errar, que agora eu sou adulta e eu tenho que tomar sempre as decisões certas. That's a load of bullshit. Nós, para sempre, vamos ser só pessoas. Vão errar, vão acertar, vão saber, outras vezes não vão fazer ideia, vão apostar, às vezes vão errar. A verdade é que ressignificar as coisas, tentar ver o lado mais positivo das coisas e tentar literalmente retirar, nem que seja uma coisa positiva das situações, fez-me sair do buraco. E por outro lado, o facto de eu também me tirar do pedestal e de esperar de mim que eu saiba sempre o que fazer e que eu tenha sempre a decisão mais acertada, foi literalmente esta combinação que me fez ultrapassar esta crise dos 25 anos, porque eu percebi-me só que eu nunca me vou sentir adulta, eu nunca vou sentir que eu sei tudo. E eu esperava, e esperei durante muitos anos, pá, que um dia eu vou ter toda a informação do mundo para tomar sempre as melhores decisões, para nunca cometer erros, para tudo ser smooth sailing, e não vai ser assim que é a vida. Percebem? Eu acho que a crise dos 25 anos é muito aquela segunda chapada da realidade, porque a primeira levamos na faculdade, tu não és nada, e o enxerto não és tão esperto quanto tu pensas. E a segunda eu acho que é um bocado esta, que é, tu não vais ser o adulto que tu havias quando tu eras criança. Eu pelo menos falo por mim, eu olhava para o meu pai e para a minha mãe e ficava tipo, que seres imaculados e iluminados por Deus Nosso Senhor, que não cometem um erro. Não, amores, eles só fingem bué da bem que sabem o que estão a fazer. E esta é a minha conclusão. Isto foi o que funcionou comigo, eu não sou psicóloga, eu não sou ninguém. Eu estou a partilhar, aliás, sou a Catarina Filipe, lá prazer. Eu estou a partilhar aquilo que eu senti, aquilo que eu vivi nestes últimos tempos. O que eu também te quero dizer é, se tu estás a passar por isto, porque provavelmente se não és meu seguidor e paraste aqui, é porque infelizmente estás a ter essa experiência, vai passar, amor. E não te esqueças de uma coisa, lembra-te, aliás, que tu não és perfeito, não tens de ser perfeito, que nunca vais saber tudo o que acontece de mau na vida, se tu não retirares alguma coisa que te faça crescer, então foi só mesmo mau. A gente só vive uma vez. Para que é que vamos só ficar a guardar rancores e tristezas das coisas, enquanto podemos só olhar para a cena, tirar uma coisa positiva e aceitar que foi e já passou, não é? Pronto, é isto. Queria muito partilhar isto convosco, eu adoro falar com vocês das minhas cenas, porque sempre que eu falo convosco, recebo depois uma batulada de pessoas do outro lado, a sentirem-se da mesma maneira, a quererem dar-me o feedback delas, até às vezes como é que elas ultrapassaram, que é bué da fixe. Cria-se aqui uma conversa brutal, portanto, se tiveres à vontade para isso, bora falar aqui em baixo nos comentários, bora criar aqui entreajuda, porque se este vídeo se tornar um spot onde pessoas que estão com uma crise de 20 anos vêm e conseguem de alguma forma tirar recursos
para se reerguer, eu já fico bué da contente. E pronto, o vídeo de hoje é este. Deixem o vosso like e se inscrevam, que eu sou youtuber. Pá, não façam nada dessas coisas se não quiserem. Também tenho um podcast, se quiserem ir ao vídeo do Black State em todas as plataformas. É isto. Vemos no próximo vídeo. Acho que disse tudo o que eu queria dizer. Se não disse, depois adiciono uma notinha de eu editar este vídeo não tão fresh e bonita. Até à próxima.